Meu nome é Sara e hoje nós vamos ter uma aula sobre funções. Nós vamos fazer uma breve introdução e logo após nós vamos estudar então sobre a função. Nós vamos defini-la, nós vamos estudar sobre o domínio, contradomínio, a imagem da função, vamos fazer uma análise dos gráficos e vamos saber também sobre as raízes e o sinal das funções. Então, nós precisamos saber que na nossa vida, no nosso cotidiano, nas situações que nós passamos durante o nosso dia, nós precisamos usar da matemática para entender o que nós estamos passando. E representar as situações do nosso dia, por exemplo, por meio de funções, vão nos ajudar a entender qual o comportamento dos dados. E ainda nós vamos ter a possibilidade de projetar como serão os eventos futuros pelos dados que nós já temos. Então, nós vamos ver agora alguns exemplos de situações do nosso dia que nós podemos representar por meio de funções e que nos ajudam aí a compreender. Por exemplo, na primeira imagem, nós temos ali um garoto medindo a sua altura. Então, a altura de uma criança, ela é uma função que está em função da sua idade. Então, conforme a criança for crescendo, conforme a criança for envelhecendo, né, tendo uma idade maior, a sua altura também é maior, certo? O consumo de combustível, né, ali na segunda imagem, também pode ser representado por uma função, e o consumo de combustível, ele é representado em função, entre outras coisas, da velocidade, pois quanto mais velocidade, mais gasto de combustível, certo? E no terceiro exemplo que nós podemos dar é o tempo de uma viagem, que também pode ser representado por uma função que depende, entre outras coisas, da distância percorrida, certo? Se a distância for curta, o tempo será curto. Se a distância for maior, o tempo será maior. Então, nós vamos agora sair do nosso cotidiano e vamos entrar, então, para entender o que será essas funções que nós estamos dizendo. Então, a definição de função. Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma relação ou correspondência que associa a cada elemento X pertencente a um conjunto A, um único elemento Y pertencente ao conjunto B, isso recebe o nome de função de A em B. De modo geral, se F é um conjunto de pares ordenados x e y, que define uma função de A em B, nós indicamos, então, por F de A em B, e se nessa função o y pertence a B, é a imagem de x pertencente a A. Nós, então, indicamos y é igual a uma f de x. E nós lemos dessa forma. Então, representando, então, por meio dos conjuntos que nós já aprendemos, nós podemos verificar se uma função é ou não. Se esses conjuntos que estão representados são funções ou não. Já que, pela definição, nós entendemos, então. No primeiro caso ali do G, né, nós vemos que não é função. Por quê? Porque nem todos os elementos do conjunto A estão associados a alguém do conjunto B. Então, nós não podemos ter nenhuma sobra de valores no nosso conjunto A, que mais à frente chamaremos, então, de domínio, certo? No caso do H, também não é função, porque apesar de todos os números que estão no nosso conjunto A estarem correspondendo com alguém no conjunto B, um deles está correspondendo a 2 valores no B, e isso não pode ocorrer.
Agora, nos casos abaixo do I e do J, nós vemos casos em que é função, as representações dos conjuntos. Pois ali, em ambos os casos, o conjunto A, todos os valores do conjunto A estão associados a alguém do conjunto B, e apesar de no conjunto B estar sobrando, né, números, isso não há problema, como nós vimos na definição anterior. Certo. Agora, então, falando sobre o domínio e o contradomínio de uma função. Então, seja f de A em B é uma função. O conjunto A é chamado de domínio de f, e o conjunto B é chamado de contradomínio de f. Então, aqui, nesses casos aqui desses conjuntos, então nós temos todos esses são funções, porque nós só podemos analisar domínio e contradomínio em casos que é função. Naqueles casos anteriores em que não era função, eu nem poderia analisar isso. Então, aqui no primeiro caso, nós temos, então, que o domínio, que é o A, são os valores 0, 1, 2 e 3. Nós só apresentamos todos eles. Aí o contradomínio B são todos os valores que estão ali no B, até mesmo aqueles que não estão associados a nenhum elemento do A. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 0, certo? No segundo caso aqui, nós temos o conjunto A, né? Seria o conjunto dos inteiros, veja só. Então, o nosso domínio aqui é os inteiros e o nosso contradomínio também é os inteiros. Então, relembrando então a questão dos conjuntos que nós temos, conjuntos numéricos. No nosso terceiro caso aqui, nós temos o domínio, os reais, e o contradomínio, os reais também, certo? Agora, imagem. Seja f de A em B uma função, chama-se conjunto imagem de f e indica-se IM, o subconjunto do contradomínio constituído pelos elementos y, que são imagens de algum x pertencente a A. Agora sim, agora nós vamos olhar para aqueles elementos do B, do nosso contradomínio, que estão associados a alguém do domínio. Então, esses elementos que estão associados a alguém do domínio é que serão a nossa imagem. Então, veja só ali, nos exemplos anteriores, quais são os valores que estão associados ao nosso domínio, são, então, a nossa imagem. Então, a imagem de B ali, no caso, a imagem da função é 1, 2, 3 e 4, sendo que antes o nosso contradomínio era 1, 2, 3, 4, 5 e 0. Então, nesse caso, o contradomínio não é igual à imagem. Ali, a nossa imagem são aqueles valores, né? E ali já está representando as funções, mas isso depois nós veremos através dos gráficos. Então, fazendo agora a análise dos gráficos. Observando, então, o gráfico de uma função, nós podemos verificar algumas coisas. Se a curva descrita, ela corresponde ou não a uma função. E, definindo isso, é possível observar alguns aspectos importantes da função, só olhando o gráfico. Então, nós podemos ver os seus zeros, se eles existem ou não, qual é a parte que é positiva, negativa, a parte que é crescente, que é decrescente, que é constante, o valor máximo, o valor mínimo. Então, todas essas coisas podemos ver com os gráficos. Então, como nós vemos se um gráfico representa uma função ou não? Então, nos casos acima, nós temos casos em que não é função. Lembrem da definição. Então, nós temos que todos os elementos em X têm que ter um correspondente em Y. Todos os elementos do domínio têm que ter um correspondente, né? E só um. Então, veja ali no caso do gráfico amarelo, né? Um único elemento do X, que é o 1, está associado a 2 elementos no Y. Então, por isso não é função.
Normalmente nós dizemos que tracem retas na vertical, e se ela cortar mais de uma vez o gráfico, não será função. E tem que cortar pelo menos uma vez. Veja o caso do gráfico roxo ali, né? Onde temos uma bolinha aberta ali no 4. Então, o 4 que está no domínio, ele não tem nenhum correspondente no contradomínio. Por isso, ele não é função. Agora, no caso abaixo ali, são funções. Veja só, os gráficos não tem nenhum buraco, né? Nenhuma bolinha aberta. E, além disso, todos os elementos do domínio, eles só têm um correspondente no contradomínio. Agora, o sinal da função e os zeros da função, como que nós vemos isso nos gráficos? Então, os zeros da função, eles são todos os lugares onde o gráfico corta o eixo x. O eixo x é sempre o eixo que está na horizontal. Então, ali nós temos o zero, o a, o b, o c, o d, o e, são todos zeros da função. E o sinal da função? Então, toda vez que o gráfico está na região onde o eixo y é positivo, então nós dizemos que o sinal da função é positivo. E toda vez que o gráfico está na parte onde o eixo y, que está na vertical, é negativo, então nós dizemos que o sinal da função é negativo, por isso está naquela situação ali. Agora, como nós analisamos pelo gráfico que uma função é crescente ou decrescente? Então, uma função é crescente quando seus valores de x estão crescendo. Então, perceba que o eixo x ele está na horizontal e os seus valores crescem dessa forma, da esquerda para a direita. Então, quando o nosso gráfico ele vem da esquerda para a direita, subindo, da esquerda para a direita, subindo, então nós dizemos que ele está crescendo. Agora, quando o gráfico está vindo da esquerda para a direita, descendo, da direita para a esquerda, subindo, nós dizemos que ele está decrescendo, certo? Então, é isso que acontece. Crescente, decrescente, crescente, decrescente, decrescente, crescente, certo? Agora, como nós analisamos o máximo ou o mínimo de uma função? Então, não são todas as funções que têm máximos e mínimos. Algumas funções f têm o y máximo pertencente à imagem, tal que não existe um y pertencente à imagem maior do que esse y. Então, nós dizemos que esse é o valor máximo da função. E da mesma forma, se não existe um y menor que o ym, nós dizemos que esse, então, é o valor mínimo. E essa foi a nossa bibliografia que foi consultada para fazer a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre função através da nossa aula de hoje. Muito obrigado e até mais.